sentada assim, em frente ao meu notebook, estudando a palavra de Deus. E o Senhor me deu uma palavra muito linda, uma mensagem muito linda. Eu estou lendo o livro de Marcos. E aí, quando eu cheguei aí na parte do capítulo 8, versículo 34, o Senhor ele começou a falar no meu coração tremendamente, algo que ele já tem falado comigo através de outros pregadores, mas sabemos que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã e para cada servo de Deus tem uma revelação. E antes de falar com você, Deus falou no meu coração, Deus falou comigo. E eu quero passar para vocês aqui um pouco do que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Eu vou aqui ler com vocês os versículos e logo após eu estarei explicando o que o Senhor falou no meu coração neste dia. O título da mensagem da palavra de Deus é Cada um deve levar a sua cruz. E chamando para si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Glória a Deus. O Senhor ele fala no meu coração tremendamente. E Deus, ele assim, está nos falar a todo momento. Às vezes nós estamos assim, com cegueira espiritual, estamos com os ouvidos fechados para não ouvir a voz do Espírito Santo. E diante das últimas coisas que têm acontecido na minha vida, o que tem me feito refletir muito, muito mesmo, né? Eu acabei assim de perder um filho de forma brutal, foi assassinado dentro da minha casa, tem menos de 2 meses. E de lá para cá, eu tenho me entregado cada vez mais diante do Senhor, eu tenho me colocado cada vez mais na dependência dEle, porque eu sei que é só Ele que pode trazer o conforto para a minha alma, só Ele pode me livrar da depressão. E aí, eu voltei, eu já estava lendo a Bíblia novamente pela segunda vez, e quando eu cheguei nessa passagem da Bíblia, o Senhor ele começou a falar no meu coração, e eu comecei a fazer algumas anotações dentro do que o Senhor me falou. E aí, o que Jesus disse para mim neste momento? Eu estava lendo essa passagem e eu sei o que ele disse para mim. Ele pode ter dito já para várias outras pessoas, né? Eu não sou pregadora, eu não, assim, ainda não exerço ministério, mas eu sei que essa palavra já veio talvez parecida ou de forma diferente para outros pregadores natos aí, né, que levam a mensagem do Senhor Jesus. E aí eu anotei por versículo o que o Espírito Santo ia falando comigo quando eu estava lendo. E aí o versículo 34 que diz, né, que Jesus chegou e falou que todos que quisessem seguir, todos, sem exceção, era para largar tudo mesmo e seguir Jesus. E aí eu comecei a pensar que Jesus, ele chamou a todos, sem exceção. Em algum momento ele não falou: venha para mim os certinhos, venham para mim os heterossexuais, venham até a mim os empresários, ricos, os bonitos. Não, ele disse: venha todos a mim. Quem quiser me seguir, qualquer um, ele não disse, ele não nominou quem, mas qualquer um que quiser seguir, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. E dessa palavra, eu comecei a meditar.
Jesus ele chamou a todos, sem exceção. Isso vale para todo mundo, para mim, para você, para os homossexuais, as lésbicas, prostitutas, estupradores, assaltantes, traficantes de drogas, assassinos, corruptos, jovens, crianças, adolescentes. Todos amados. Jesus chamou a todos. Essa oportunidade ele deu para todos nós, sem exceção. Sem exceção. Ele disse: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. E aí eu comecei a pensar: o que é negar a si mesmo? O que é tomar a cruz? Porque muitas vezes a gente pensa que eu cresci, por exemplo, ouvindo minha mãe falar que o meu padrasto era a cruz dela. E como que as pessoas elas podem se confundir tanto nesse aspecto? Querido, querida, a sua cruz, a minha cruz, não é o nosso filho, não é o nosso marido, não é a nossa esposa, não é a nossa mãe. A nossa cruz é a nossa vontade. A nossa cruz é o desejo que nós temos. E aí, quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Quando ele diz, negue-se a si mesmo, ele está dizendo para você, para mim, Norma, olha, você tem que abrir mão da sua vontade. Queridos, eu vou falar de mim. A minha vontade é bofetear alguém que me dá uma resposta. A minha vontade é fazer sexo fora do casamento, que dá prazer para minha carne. A minha vontade é para um boteco, ir para um boteco no final de semana, ou ver uma musiquinha ao vivo e tomar uma cervejinha, um drink, seja lá qualquer coisa. A minha vontade é beijar na boca sempre que eu pensar em dar vontade. A minha vontade é matar aquelas pessoas que me desejam mal. Essa seria a minha vontade real. E aí, quando eu levantei a minha mão, aceitando Jesus como meu Salvador, quando eu recebi esse convite, qualquer um que quiser me seguir, negue-se a si mesmo na sua cruz e segue. Eu falei, Jesus, a partir de hoje eu quero me negar. Eu quero negar todas as minhas vontades. Eu quero te seguir. Eu vou pegar a minha cruz, porque a cruz para mim, querido, a cruz é eu ficar todos os dias abstendo da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Pegar a minha cruz para mim é eu a cada dia. É abrir mão do meu egoísmo, do meu orgulho, das minhas paixões, meus desejos enfriados, das minhas ambições. Isso é negar a mim mesma. Isso é carregar a minha cruz. Porque quando nós negamos a nossa vontade, às vezes parece ser pesado. Porque como eu vim de uma vida totalmente profana, afastada do caminho do Senhor, eu sempre fui uma pessoa geniosa. Uma pessoa que se alguém olhasse para mim torto, eu já chegava e perguntava, e aí, o que é? Por que você está me olhando? Se alguém me dissesse qualquer tamanhinho de palavra, de ofensa, eu já devolvia na mesma moeda. Eu estava como no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Eu, aos 16 anos de idade, eu pensei em matar o meu padrasto, porque eu tinha muito ódio no coração. Eu tinha muita mágoa por ter crescido num lar violento, vendo a minha mãe apanhar fisicamente, ser agredida verbalmente. Eu também já apanhei fisicamente e fui agredida verbalmente. Então, eu cresci com todos esses sentimentos dentro de mim, de ódio, de vingança, de mágoa. E aí, quando eu reconheci Jesus como meu Salvador, eu comecei a me negar. Eu comecei a me negar e falei, eu tenho que perdoar. Eu tinha ódio do irmão meu mais velho há quase 30 anos. E quando eu tinha apenas 6 anos de idade, ou 10 anos, não me lembro direito, ele me deu uma surra. E eu tomei um ódio dele, que eu não suportava ouvir falar o nome dele. E com poucos meses que eu tinha
indo para a presença de Deus. Eu dentro de um ônibus, voltando do trabalho, o Espírito Santo começou a me incomodar. E o Espírito Santo disse: filha, você quer negar a si mesmo? Você quer renunciar à sua vontade, aos seus sentimentos? Liga para o seu irmão agora. Liga para ele, pede perdão por você ter odiado ele todos esses anos. Porque você trava a vida dele. E aí me veio à mente uma palavra. Não me lembro agora onde que está escrito. Porque eu fiz uma prévia anotação para falar para vocês. E aí o Espírito Santo agora está me trazendo coisas novas. Glória a Deus. E aí ele fala: quem odeia o seu irmão é assassino dele. E aí eu falei: Deus, eu não quero ser assassino. Os assassinos que não pediram perdão não herdarão o reino de Deus. Eu não quero ser assassino, eu não quero matar ninguém. A única coisa que eu quero matar é a minha vontade. É a minha vontade. É a minha carne. E eu liguei pra ele, peguei o celular. Liguei pra ele. Falei: mano, eu quero te pedir perdão por ter te odiado durante quase 30 anos. Eu quero te pedir perdão e dizer que eu te amo, que a porta da minha casa está aberta para você entrar a hora que você quiser. Ah, queridos, quando eu liguei para ele, que eu lhe declarei essa palavra, eu senti como algo pesado sair dentro de mim. Eu senti assim do outro lado da linha a felicidade dele de ouvir minha voz. E aí ele: Norma, eu não tô falando com você era uma criança, te dei uma chinelada. Meu irmão, você não conhece o lado espiritual. Você não sabe. Mas aquele momento que você me bateu, pra mim eu conheço justamente o meu ódio de você. Eu não suportava ouvir falar o seu nome. Mas o Espírito Santo de Deus me falou aqui no meu coração para eu te ligar. E eu quero obedecer. E eu tô te ligando. Me perdoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então é isso. É renunciar. É abrir mão da nossa vontade. É dizer não para o egoísmo. É dizer não para o ódio. É dizer não para o rancor. E dizer sim para o amor. Sim para a sabedoria. Sim para a longanimidade. Para a bondade. Para a misericórdia. Glória a Deus. E no versículo 35, quando diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Quando nós queremos salvar nossas vidas, a perdemos. Sabe quando que eu tentei salvar minha vida? Quando eu tento salvar minha vida, isso acontece sempre por motivo ou circunstância. A gente deixa de renunciar à nossa vontade. E quando a gente deixa de renunciar à nossa vontade, que é nossa vontade, querido, a nossa vontade geralmente é aquela vontade que vai agradar a nossa carne, é aquela vontade que vai agradar o nosso ego, é que nos vai assim encher, nos fazer inchar. Essa é a nossa vontade. Isso para a nossa carne é como se fosse salvação. Desculpe se para você que está vendo esse vídeo pensa de forma diferente, mas como eu disse antes de eu falar para vocês, o Espírito Santo falou para mim essas palavras. Eu estou compartilhando com vocês o Espírito Santo de Deus para mim. E aí, quando eu quero salvar a minha vida aqui nessa terra, é justamente quando eu penso o seguinte: não, aqui é muito passageiro, a minha vida aqui é muito curta, eu tenho que curtir, eu tenho que ter prazer, eu tenho que fazer tudo que o mundo me oferece de bom.
E aí eu tô querendo salvar a minha vida, salvar o meu tempo. E o que a gente começa a fazer? Sexo fora do casamento, desenfreadamente, fora do propósito de Deus. Começamos a ir para as baladas, começamos a nos embriagar com bebidas alcoólicas. Começamos a entrar em rotonaria, comer, vai passar mal, achando que tudo vai acabar. Entre outras coisas mais, se eu for citar aqui, vai dar uma lista assim, super extensa. Eu estou tentando salvar minha vida, mas na verdade eu estou perdendo minha vida. E aí Jesus disse, se eu tentar salvar minha vida eu vou perder, mas se eu perder eu vou salvar, eu vou ganhar. E aí quando eu voltei para o Senhor, eu me coloquei diante dele, Senhor, eu quero perder minha vida aqui nessa terra, mas eu quero ganhar vida contigo. Eu falava, Deus, me conforta para as perdas. E quando eu falava assim, amado, eu me imaginava que de pouco tempo eu ia perder meu filho primogênito. Quando eu falava, Deus, me dá força para suportar as perdas. Eu simplesmente falava assim porque eu pensava que eu ia perder os prazeres nessa terra. E aí, Deus me preparou para muito mais. Perdas muitas vezes muito maiores. E aí a gente também perde a nossa vida, nós temos que salvar de forma desangrada a Deus. Glória a Jesus. A gente tenta salvar quando a gente acha, quando a gente pensa que a gente tem que aproveitar de tudo que aparece. Aceitar todos os convites que nos aparecem. Porque o tempo está passando, quem está passando, eu vou morrer, vai acabar tudo. É aí que eu me engano. Não vai acabar tudo. Glória a Deus. A gente começa a viver de forma desenfreada, como se fosse o último momento. E é aí que erramos. A nossa vida não encerra aqui. Aqui é passageira, essa carne vai morrer. Ela vai ser sepultada, mas nós estamos plantando algo para a gente comer. Nós daremos continuidade dessa vida em outro lugar. E só existem 2 lugares, a minha Bíblia diz: ou céu ou inferno, ou eternidade com Cristo, ou eternidade de sofrimento com Satanás. Queridos, o inferno não foi feito para nós. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Deus não manda ninguém para o inferno. É nós que, com as nossas atitudes, nossas palavras, nossas escolhas, é que vamos para o inferno. A vontade de Deus é que nenhum se perca. Mas é o homem, na sua ganância, na sua ira, na sua corrupção, nos seus prazeres desenfreados, é que estão caminhando para o inferno. Jesus tem falado, o Espírito Santo tem trabalhado e nós, às vezes, não vamos ouvir. Amém. Quanto mais nos entregamos aos prazeres deste mundo, quanto mais a gente curte a vida aqui desenfreadamente, quanto mais a gente desagrada a Deus aqui. Queridos, por muito tempo eu fiquei presa numa religiosidade, eu cresci dentro de uma denominação, que minha mãe até hoje membra, que me proibia várias coisas. Várias coisas externas, como cortar cabelo, usar maquiagem, usar sobrancelhas, usar bermuda, usar calça, etc. Não vamos entrar nos costumes, mas eu cresci assim, pensando que era aquilo que agradava a Deus, e eu sofri tanto quando eu vi as minhas coleguinhas de escola, um cabelo cortadinho às pontas, um batonzinho, eu ficava com vontade de usar, porque eu achava legal. Mas eu achava, não posso fazer isso, porque eu não vou pro inferno. Mas eu tinha aquela vontade de fazer, eu não fazia porque eu achava que se eu fizesse eu ia pro inferno. Com 12 anos de idade, eu fui trabalhar na casa dos outros, porque minha mãe não tinha condição de me dar um chinelo novo.
E aí eu me afastei totalmente de Deus. Eu comecei a ter uma vida totalmente desenfreada, fora do propósito de Deus. Aos 12 anos eu consumi cerveja. Comecei a beijar na boca. E aí eu não tinha aprendido o que Deus queria para mim. Eu não tinha aprendido sobre o Deus que me criou. Eu não tinha aprendido quão grande era o amor de Deus por mim, o quanto Ele me amava, o que realmente importava para Ele. Aos 14 anos, eu me desenfreei totalmente. Aos 16, saí da casa da minha mãe, morava com meu padrasto, para ir morar com um rapaz também da minha idade. Não era nem porque eu amava, mas é porque eu queria sair de casa. Eu não via outra opção no momento. E aí eu fui acumulando erros. Mas não vamos falar aqui de... Não vamos continuar falando de mim. O que eu tenho para dizer é que o que nós escolhemos aqui, viver todos os prazeres do mundo, ir para o fogo eterno, para o sofrimento eterno, ou nos privar de certas coisas, para o nosso bem. Quando eu comecei a imaginar que as proibições de Deus eram para o meu bem, eu comecei a me apaixonar por Jesus. Eu comecei a me apaixonar de uma forma louca, que para mim é muito bom estar na presença de Deus. Quando vem esse desejo, quando vem os maus pensamentos, eu reluto, eu guerreio contra mim mesma, porque eu sei que é o meu bem. Jesus me proibiu neste manual que a Bíblia é sagrada, porque Ele quer ver minha felicidade. E se eu tivesse aprendido realmente o que tem dentro da palavra de Deus, que é para a minha vida, eu teria estado muitas vezes na minha vida, na minha adolescência. Glória a Deus. Nós temos que abrir mão dos prazeres da nossa carne para ganhar a vida eterna. Pense no que vale a pena ter 5, 10, 15, 20 anos de prazer nessa terra, bebidas, farra, muitas mulheres, muitos homens, bastante dinheiro, farra, droga, adultérios, mentiras, glutonarias, bebedices, e morrer. E continuar sofrendo essa verdade com Satanás. Ou a gente abrir mão disso tudo e mais um pouco. E viver feliz com Jesus eternamente. Pense que realmente vale a pena. Porque mesmo, queridos, no nosso sofrimento aqui, o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições aqui como perto dele. A gente é um povo feliz. Somos um povo alegre. Eu, apesar de todas as perdas que eu sofri esse ano, de abril para cá foram problemas. Meu filho do meio teve que fazer uma cirurgia na cabeça. Com 2 semanas que ele estava internado, eu perdi meu emprego. 2 meses depois, mataram meu filho mais velho dentro de casa. Mas aí as pessoas perguntam, como que você consegue ser alegre, continuar vivendo com tudo isso? Você é sozinha. Falando, eu sou sozinha, Deus é comigo, e a minha alegria vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Toda vez que vem a tristeza, vem a angústia, eu dobro meu joelho, falo com o Senhor, eu oro, me derramo diante dele, e eu sinto quando uma paz grande me invade. Glória a Deus. E aí, pensem bem, porque não sabemos até quando vamos ficar neste mundo. Podemos ser o próximo da fila. Nós estamos na fila. A fila da morte. Porque morte desse corpo aqui é para todos. Não é o bonitinho, o feio, o rico,
rico ou pobre. Não. A morte é igual para todos. A única coisa que podemos ter de diferente quando morremos, tudo diferente, uns têm um cemitério mais arrumadinho, outros no cemitério, outros nem chegam a ser enterrados. Mas é igual para todo mundo. Todo mundo vira esterco, vira pó. Podemos ser próximos daqui. Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está a sua renúncia diante de Deus? Sim. Podemos ser chamados a qualquer momento. A Bíblia diz, segundo Eclesiastes 7,4, quem só pensa em se divertir é tolo. O sábio pensa também na morte. Então, quando nós pensamos, eu já ouvi muito essa frase, eu mesmo já falei essa frase na minha ignorância. Tem que viver cada momento como se fosse o último. Cada dia como se fosse o último, porque a gente pode morrer aí. E aí, eu erroneamente curtia quase tudo que o mundo me oferecia. Não levava em consideração o sacrifício de Jesus na cruz. Eu não pensava na morte, eu não tinha medo da morte, eu não tinha medo da violência, eu não tinha medo de nada. Eu só queria me divertir. Eu era uma tola, porque a palavra de Deus diz que ninguém sabe quando a morte. Quem pensa quando viver são é tola. No Evangelho de Lucas 12:20, diz o seguinte: pouco hoje lhe pedirão a sua alma, tem se preparado para quem será? Eu não pensava nisso. Quando estava fora da presença de Deus, ou até mesmo pensando que estava na presença de Deus, mas eu estava somente na igreja, porque por algum momento na minha vida eu estava na igreja, mas não estava na presença de Deus, eu nunca me fiz essa pergunta, eu não me preocupava. Insensato. Uma pessoa insensata. Quando nós somos sensatos, nós temos que essa pergunta para nós todos os dias, todos os momentos. E se a minha alma for solicitada hoje? Se eu morrer hoje? Para onde que vai minha alma? Nós temos todos os dias nos fazer essa pergunta. Nós não podemos ser loucos, não podemos ser insensatos, temos que ser sóbrios. Amém? Glória a Deus. Uma pessoa insensata, mesmo que fica o tempo todo buscando satisfação e riqueza deste mundo. Queridos, nós passamos a maior parte do tempo querendo ganhar. O ser humano ele é muito egoísta. Egoísta demais. Isso, a gente já nasce, né, com isso dentro de nós, com esses sentimentos. Tanto que a criança, às vezes, está com um brinquedinho, o coleguinha pede, não, é meu. Às vezes alguém chega e pede, me dá, não. É sempre não, não, não. São sentimentos que nós deveremos lutar contra, desde que nós pegamos consciência como seres humanos. E muitas vezes, para a gente ganhar, a gente esquece nossos valores. Esquecemos nossa ética, esquecemos até de Jesus. Muitas vezes a gente se vende para políticos, a gente busca riqueza com pouco espaço e a gente esquece de buscar o reino de Deus. Isso acontece até dentro das igrejas. Quantas pessoas que se dizem servos do Senhor, que entram na política, que era para fazer a diferença, chegam lá dentro e se vende por dinheiro, por status, por medo. Às vezes por medo mesmo de abrir a boca e de falar o que é verdadeiro, de falar o que é correto. Querem por suas vidas, querem ganhar suas vidas, querem salvar as suas vidas. E se esquecem que estão perdendo suas vidas com essas atitudes.
Amém? Não que seja pecado, porque nós temos bem-sucedido. De jeito nenhum. Nós podemos sim ser bem-sucedidos, ter um bom emprego, ter um bom carro, ter boa alimentação, ter uma boa casa. Mesmo porque promessa de Deus. Deus não falou que para ser servo dele tem que mendigar de jeito nenhum. Amém? Glória a Jesus. A palavra de Deus diz, inclusive, em Isaías 1:19. Se quiserdes, se ouvirdes a minha voz, me obedecerem, comereis o bem dessa terra. Amém? E Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que nós não temos paciência para esperar. Porque tanto uma palavra quanto a outra, a prosperidade nessa terra, ela vem depois do pedido de Jesus de obediência. De pedirmos para nós ouvir a voz dele, de nós buscarmos o reino dele. Depois que ele fala isso com nós, ele diz: as demais coisas serão acrescentadas, comereis o melhor desta terra. E às vezes, até nós como cristãos, nós queremos comer o melhor da terra, nós queremos ganhar o mundo inteiro, mas não queremos obedecer a palavra de Jesus. Nós não queremos ouvir Jesus. Nós não queremos fazer a vontade de Jesus. E a gente começa a se apegar, a buscar desenfreadamente os bens desse mundo, bom emprego, status financeiro, fama, dinheiro. Esquecemos os verdadeiros valores. Esquecemos o porquê de estarmos aqui. E nos perdemos no meio da caminhada. Amém? Glória a Deus. Já imaginou? Eu imaginei. Eu, por alguns momentos, imaginei. Se todos os seres humanos, ou pelo menos os que se dizem cristãos, buscassem primeiro o reino de Deus. Se a nossa nação brasileira diz que 80% do povo é evangélico, vocês imaginam se esses 80% buscasse primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Esse país, a nossa nação não estaria do jeito que está. Com tantas drogas, violência, assassinatos, fome, pedofilia, estupro, abuso sexual infantil, roubos, assaltos. Não estaria assim. Porque quando nós buscamos o reino de Deus, tudo fica diferente. Tudo fica diferente. Porque o reino de Deus é amor, é paz, é justiça. Quisera eu querer ter buscado o reino de Deus lá atrás, antes de tanto errar na minha vida. Tanto errar. Nós às vezes endurecemos nosso coração, mas não queremos enxergar, não queremos ouvir, porque o prazer é muito gostoso, o pecado é muito bom, mas nos leva à morte, não nos dá vida eterna. Glória a Deus. Se nós buscássemos primeiro o reino de Deus, não haveria guerra, tanto divórcio, abandono de pais aos filhos, corrupção, entre outras coisas. Queridos, o índice de divórcio tem aumentado a cada dia no nosso país. O divórcio acontece por falta de buscarmos o reino de Deus. Porque se o casal começasse a buscar o reino de Deus entre o seu casamento seria estabelecido de paz, justiça e amor. O casal, ele para de buscar o reino de Deus
e começa a buscar a sua satisfação individual, sendo que o reino de Deus diz para você amar o seu próximo como a ti mesmo. E aí eu, como mulher, eu tenho que buscar para o meu marido satisfação e ele para mim. Mas o reino de Deus se resume em paz, a justiça e amor. Tudo que fere o coração de Deus não produz paz, nem justiça, nem amor. Amém? No versículo 37 diz: o que poderia dar a Deus pelo resgate da nossa alma? O que você poderia dar a Deus como resgate da sua alma? O que eu poderia dar a Deus como resgate da minha alma? A palavra de Deus diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Então não há um bonitinho ou uma bonitinha, ou não há diferencial. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós pecamos. O que a gente pode dar aqui para resgatar nossa alma nesse mundo? Nada. Nem dinheiro, nem beleza, nem fama, nada a gente pode dar. E fique feliz aí, eu também estou feliz aqui, porque já foi pago um preço para resgatar nossa alma. Quando Jesus veio na cruz, fez aquela morte de cruz, ele resgatou a nossa alma. Ah, mas aí então, não precisa fazer mais nada? Não, precisa sim. Jesus, ele fez o que cabia a ele fazer. Tudo. Ele fez tudo. Ele deu a vida dele, derramou o sangue dele para resgatar a nossa alma do pecado, da morte, do sofrimento. Mas para que a nossa alma seja lavada, seja remida pelo sangue de Jesus e fique livre, nós temos que reconhecer Jesus como nosso Salvador. Temos que renunciar à nossa carne, negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Temos que nos entregar a Ele a cada dia. A cada dia, queridos, é uma luta. A gente tem que acordar de manhã e falar: Jesus, a Ti eu me entrego hoje novamente. Espírito Santo, a Ti eu entrego o controle da minha vida. Jesus, eu quero te seguir, Jesus. Eu nego a mim mesma. E aí você vai todos os dias fazendo esse trabalhinho de formiguinha. Você vai se negar. Vai para o trabalho, alguém vai te aborrecer. Você vai lembrar. Eu tenho que me negar. Quando você vai pensar e dar uma resposta, eu tenho que me negar. Jesus pagou o preço, eu só tenho que me negar mesmo. Você entra no ônibus indo para casa, alguém te dá uma cotovelada, você se estressa, você vai brigar. Não, eu tenho que me negar. Eu quero ganhar, eu tenho que perder. Muitas vezes nós temos que ser taxados como bestas, como idiotas mesmo, apanhar um do lado e dar outra bater, mas porque a gente tem que perder a nossa vida aqui. Temos que abrir mão da nossa vontade aqui, para que Jesus venha nos dar o que foi pago lá na cruz, que é a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa vida eterna. E tá aí uma notícia boa para vocês agora. Quanto você vai se negando, quanto mais você vai se negando, quanto mais você vai se renunciando, você vai mortificando a sua carne para o pecado. Você deixa de ter aquele mal-estar. Porque eu no começo era assim. Quando eu comecei a renunciar à minha vontade, ai, como doía, como dava vontade de vestir de tudo. Mas eu perseverei. Eu não vou dizer para você que você vai virar um santo da noite pro dia. Porque na sua caminhada você está propensa a cair, está propensa a tropeçar. Isso aconteceu comigo, queridos. Aconteceu comigo. Quase um ano depois eu voltava para a presença do Senhor. Eu tinha uma fraqueza muito grande na minha área sexual e eu às vezes não conseguia me segurar e aí vinha aqueles desejos
E aí eu tenho que casar, porque senão eu vou pecar, eu tenho que casar, e aí tá maior erro, nós não podemos casar por sexo ou por fornicação, qualquer outra coisa. Tem que casar porque você quer uma família, porque você quer um marido, porque você quer ser bênção para ele e ele bênção para você. Mas aí eu fiquei meio enfraquecida uns 2 meses, pensei em desistir da igreja, desistir da missão, porque eu sempre muito radical, eu não sou. Eu falei, não vou desistir. E aí o Espírito Santo sempre fala no meu coração, não vale a pena, vale a pena se trocar um ano de santidade por momentos de prazer, 5 minutos de prazer, e aí você vai cair em profunda depressão, você não vai conseguir mais levantar se você cair, porque você se conhece. E eu pensava, não quero cair, mas aí vinham os convites, às vezes pessoas que eram assim, para estar te ajudando a ficar de pé, eram pessoas que estavam querendo te derrubar, usadas pelo inimigo, na sua fraqueza. E aí foram uns 2 meses assim, de luta contra a minha carne. Vira e mexe, ela me pegava, mas aí eu não fiquei decidir ser. Até que chegou uma e falei, não vai vencer a minha carne. O meu espírito vai vencer, o meu espírito tem sede de Deus, a minha carne se sujeita ao meu espírito, eu vou vencer. E aí eu me levantei, graças a Deus, e tudo que me levava a uma fraqueza, eu abri mão. Amado Deus, tem em cima de nós, o Espírito Santo tem em cima de nós. Quantas vezes por dia você tem entrado no seu Facebook, no seu WhatsApp? Quantos momentos, quanto tempo por dia ou durante a noite você tem ficado em frente a um computador? Eu não estou dizendo, meu querido, que você não pode usar o WhatsApp e Facebook, não, porque eu uso também. Mas eu uso de uma forma sábia. Mulher e homem tem aquele detalhe, a carne ela quer ser elogiada, querer ser elogiada é uma característica da carne. Você recebe um elogio, dá um elogio, aí já começa a pintar aquele clima, rolar aquele clima. Se você não vigiar, você vai, daqui a pouco você já está enfraquecendo, porque a sua carne está inchando, ela está crescendo. Quanto mais você alimenta a sua carne, mais ela cresce, o espírito ele vai morrendo. Daí a importância de você sustentar o seu espírito. E aí, eu tenho que parar com isso. E aí, o Espírito Santo, eu saí. Uma experiência maravilhosa, tremenda, abrir mão de mim, abrir mão das minhas vontades, a renunciar à minha carne, renunciar a esse mundo. Isso está me trazendo alegria. Eu imagino que se eu não estivesse na presença de Deus, se eu estivesse ainda do jeito que eu estava antigamente, vivendo uma vida desenfreada, de balada, de fornicações, de tudo que o mundo me oferecia, eu não sei como que eu estaria hoje diante das coisas que eu tenho passado durante esse primeiro semestre. Passou. Talvez eu estaria de uma coisa. Estar na cruz é a melhor coisa que eu estou fazendo. Estar na cruz está me trazendo alegria no meu coração. Estar na cruz está me fazendo chegar mais perto de Deus. Eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede de justiça de Deus. Eu tenho sede do amor de Deus. E detalhe, quanto mais você se enche de Deus, quanto mais você enche do Espírito Santo de Deus, você vai querendo dar para as pessoas. Esse amor, essa alegria, esse conhecimento, essa paz. Glória a Deus. Foi pior. E aí eu orando, ali na primeira semana de luta, aquele sofrimento. Como era hábil, eu falava, Senhor, abençoa o Felipe, salve meu filho, Senhor, liberta, Pai. Som do coração dele, Senhor, mas todavia faz a sua vontade. Depois que ele faleceu, depois que Deus levou ele, eu estava orando. E aí, sempre as orações vinham, tipo, o nome dele na minha mente, aí eu falei, para que eu vou orar agora? Porque eu tenho 3 filhos, Rafaela, minha tia Felipe, e já era um hábito de mãe de orar pelos
você, filho. Eu falei, poxa, Senhor, por que eu vou orar agora, já que eu não tenho Felipe aqui para eu orar para ele? E o Espírito Santo fala no meu coração, filha, contempla aí, amado. Eu vi a multidão de jovens, adolescentes, crianças, no mundo das drogas, na criminalidade. O Espírito Santo de Deus diz, para você cuidar, falta de filho para você orar, você não vai ter não. Tem muitos são seus filhos espirituais. E naquela hora, eu chorei. Como eu estou chorando. Falei, amém, Senhor. Faça com a minha vida o que o Senhor quiser. Me manda o Senhor quando o Senhor quiser. E falarei, Senhor, mandar. Eu digo sim para Deus. E aí, querido? É isso que se resume. Viver na cruz. É isso que se resume se serve de Deus de verdade. Nada nos abate. Pode vir a fome, pode vir o frio, pode vir a violência, pode vir a morte. Nada nos separa do amor de Cristo. Nada tira a nossa alegria, nada tira a nossa paz. Glória a Deus. E aí, para a gente finalizar, vamos aqui para o versículo 38, que é o último versículo. Diz o seguinte: porquanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Glória a Deus. Quantas vezes a gente tem se envergonhado do amor de Jesus? Eu falo que eu já tive vergonha antigamente, antes de eu ter verdadeiramente uma conversão com Deus, antes de eu realmente dizer para Jesus que a minha vida sem Ele não tinha sentido, eu já me envergonho. Quantas vezes você tem se envergonhado de Deus? Quantas vezes que a gente tem negado Jesus? Quero um exemplo de às vezes a gente se envergonhar de Jesus na faculdade. Faculdade é um ambiente assim, né? Muito show de bola, gente muito tirada, maneira. E às vezes quando a gente entra na faculdade, a gente fica com vergonha de dizer que é crente. A faculdade hoje é um ambiente que não tem lugar melhor para você abrir uma célula, não tem lugar melhor para você dar bom exemplo de cristã, vida cristã, não tem lugar melhor para você interceder do que na faculdade. Infelizmente, o diabo ele tem estendido o reino dele na faculdade. Queridos, é nós que temos que estender o reino de Deus. Quando Jesus disse nós buscar primeiro o reino dele, buscar o reino de Deus para essa terra, eu buscar o reino de Deus para minha casa, eu buscar o reino de Deus na minha faculdade, na minha escola, no meu trabalho. O reino de Deus tem que ser buscado para a terra através das nossas vidas. Mas aí, poxa vida, me for falar que eu sou crente, eles vão me achar cafona, taxada como cafona. E aí, poxa, ninguém vai querer fazer amizade comigo, você fala que eu sou crente. Você acaba se envergonhando do Evangelho de Jesus. No grupinho de amigos. No meu trabalho tem. Como falar que eu sou crente no meu trabalho? Porque. E o grupinho que sai na sexta-feira, eles vão me convidar, como é que eu vou falar que não? Querido, mas aí você vai ter que falar que é sim, servo de Jesus, porque se você falar, se você negar, se você não declarar que você é servo de Jesus e que você quer estender o reino de Deus naquele lugar, você vai ser influenciado. Às vezes nós negamos Jesus
falando que não somos crentes, por vergonha. Hoje está muito comum ser evangélico. Ser evangélico virou moda. Gospel, moda gospel. Ser evangélico é muito fácil. Você vai para a igreja no domingo, você lê na Bíblia, você é leitor, mas não praticante. Você é ouvidor, mas não praticante. Ser evangélico é muito fácil. Você encheu o gospel, você pular, você dançar, você cantar muito, muito, muito como hoje. Hoje a pessoa ela tem prazer. Eu sou evangélica. Por que eu não posso ser evangélica? Por que eu não sou evangélica? Essa pessoa que conhece o evangelho. Ser cristão praticante, ser servo de Jesus, não é para qualquer um. A palavra da Senhora não são chamados para o escolhido, que Deus ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu oro, eu peço ao Senhor, Senhor, eu quero ser essa adoradora. Eu quero ser essa adoradora que o Senhor procura. Sabe como que ele vai te achar, querido? Sabe como que ele vai te achar, querida? Como verdadeiro adorador, verdadeira adoradora, é você vivendo em santidade, é você buscando primeiro as coisas que são de cima, que são de Deus. É assim que vai provar para Deus que você é verdadeiro adorador. É você dando exemplo de atitude na escola. Não adianta você falar que é um crente. Aí você se reúne com um grupinho da escola, vai para uma mesa de barzinho, mesmo que você não beba, que você fique ali tomando seu refrigerante. Mas aí, eles estão lá falando de assuntos que não é da palavra de Deus, eles estão lá falando de assuntos de prazeres do mundo, contando um monte de descaranchinhas que acontecem no dia a dia. Eles estão lá compartilhando algo de errado que eles fizeram. E aí você está edificando sua vida em quê? E você em nenhum momento você abre a sua boca para falar eu discordo. Vocês estão errados. Porque você quer ser aceito no grupinho, porque você quer ser bem visto. E você está negando Jesus. Se eu fizer isso, eu estou negando Jesus. Então o que eu tenho que fazer? Não me assentar na roda dos escarnecedores. Está lá em Salmo 1. Bem-aventurado é o que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se você não consegue, se você se diz cristão, se você não consegue ir para um grupinho, para uma mesa, para falar do amor de Jesus, para não aceitar o que eles falam, o que eles caçoam, o que eles escarnecem do nome de Cristo, porque quando as pessoas se vangloriam de seus atos pecaminosos, elas estão escarnecendo, estão cuspindo em Jesus ali na cruz. Não se assente. Eu acabei de entrar na faculdade e eu sei que eu ainda passarei por situações que me colocarão à prova. Mas eu oro a Deus, peço a Deus todos os dias. O Senhor venha me dar força, venha me dar sabedoria, venha me encher da unção, para que eu continue carregando a minha cruz, para que eu continue negando a minha irmã, glorificando o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Às vezes a gente erra, a gente nega Jesus, se envergonha. Você quando a gente conhece alguém, entra só para o solteiro. Eu estou nesse momento, né? Estou aí à espera da pessoa que só tem para mim. Se estiver bem, se não estiver, vou morrer feliz com Jesus e solteira. Glória a Deus. E aí você conhece um gatinho, para as meninas, para as mulheres. Você é cristão, mas esse carinha não é cristão. E você sabe que o carinha é meio boy, assim, meio da louca, às vezes. Você não vai falar que é crente, mas está afim do cara. Só que quando você nega Jesus, Jesus te nega. Você acaba se estrepando lá na frente, porque negou Jesus, se envolveu com uma pessoa que não era uma pessoa que professava a mesma fé que você. Ou às vezes uma amizade nova que você faz. Jesus não faz acepção de pessoas, nunca fez. E ele nos ensina a amar o nosso próximo.
Mas em vários tópicos na Bíblia ele fala: nós não andamos com pessoas coléricas, pessoas iracundas. Isso significa que nós temos que selecionar as amizades. Nós que somos servos do Senhor, se nós não estamos aptos a influenciar o mundo vai nos influenciar. Então, se você não está fortalecido o suficiente As definições de para vírus negar foram suas vontades, atualizadas. fuja da aparência do mal. Amém? Glória a Deus. Que a palavra de Deus diz. E se nós negarmos Jesus nesse mundo, ele vai nos negar na volta dele. Ele vai nos negar diante do Pai. Porque o Pai, ele vai deixar entrar no céu aquele que for reconhecido por Jesus. Aquele que não for reconhecido por Jesus não vai ter entrada no céu, da mansão celestial. Então não queira ser um negador de Jesus. Não negue Jesus fazendo as suas vontades. Não negue Jesus praticando atos pecaminosos. Não negue Jesus cometendo seus pecados, seus prazeres. Renuncie a você mesmo. Carregue a sua cruz. E seja reconhecido por Cristo no último dia. Quando nós negamos Jesus, nós estamos negando o nosso Criador. Nosso Criador. Eu costumo dizer isso, nos últimos tempos eu tenho assim, relacionado muito minha vida com Deus com o do meu filho. O Papai do Céu levou. Eu penso assim, caraca, se Jesus me dá instruções, aqui na palavra dele, ele me dá instruções, ele me ensina como viver nessa terra, ele me ensina ética moral, ele me ensina coisas sobre saúde, ele me ensina algo para poder não magoar a minha alma, não ferir a minha alma, ele me ensina muita coisa mesmo. E eu pensando esses dias, e aí eu falei, caraca, como que eu fiz Deus sofrer? Como que eu fiz Deus chorar? Ah, querido, me dói. Isso me dói demais. Louva a Deus, eu sou lavada de livre sangue do Cordeiro, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. E aí eu pensando que essa tragédia aconteceu, meu filho morreu precocemente de 19 anos de idade, eu pensando nos conselhos que eu dava para ele. Mas muitas vezes que eu falava, filho, não faça, preste mim. Filho, eu digo isso porque eu te amo. Filho, sabe, por mais companhia. Filho, para de ouvir certo tipo de funk. Filho, não faça isso. E aí eu pensando, meu Deus, como que eu fiz ele chorar? Como eu fiz ele chorar porque eu conhecia a palavra dele. Eu sabia o que ele queria para mim. E eu não ouvia, não dava crédito, eu queria prazer. Eu queria beber, eu queria ir para as baladas dançar, eu queria beijar na boca. Estava vontade de fazer sexo, eu queria fazer sexo, eu ia fazer, eu não estava nem aí. Como Jesus chorou, como sofreu por mim. E eu sei que por eu ter me afastado de Deus por um período, eu deixei de ter mais sabedoria para educar meu filho. Eu deixei de ter mais sabedoria para dizer mais eu te amo para ele, para abraçá-lo mais, para ouvi-lo mais, para ser mais paciente. Eu não tinha na minha vida os frutos do Espírito. Eu, como mãe, nata, sempre fui uma pessoa, graças a Deus, de caráter, porém, todos os frutos da carne eu tinha na minha vida e os colocava em prática. Eu sempre dei bom conselho para o meu filho sobre ética moral e outras coisas mais, assim, que era para o bem dele, mas eu nunca foquei na espiritualidade dele, nunca foquei no que realmente importava, nos valores que importavam, o valor principal que é o amor. Eu pensava em fazer alguma coisa que era pro bem dele e fazia assim, precipitadamente, eu pensava nas consequências, nos traumas, não sabia nada, Deus me ensinava essas coisas.
E aí eu separo de vez em quando. Querido, Deus não é esse homem vingativo, raivoso, gosta de pensar, se ele fazer tudo certinho, Deus vai fazer isso comigo. Não, às vezes nós sofremos pela nossa atitude, nós sofremos pelas nossas escolhas, pelas nossas escolhas. E aí Deus ele vai nos dando oportunidade, Deus vai conversando com a gente, Deus manda profeta, Deus nos dá sonhos, Deus nos passa revelações, o Espírito Santo sopra em nossa mente, mas a gente está tão focado na carnalidade, tão focado nos prazeres deste mundo, a gente não quer ouvir Deus. A gente não quer ouvir Deus. E Deus está dando forma, Jesus. Muito obrigada a todos. Tenham todos uma paz assim, no seu coração. O Espírito Santo de Deus possa continuar falando em cada coração aquilo que eu não soube.